As nossas emoções influenciam toda a nossa vida, inclusivamente quando temos de tomar decisões sobre as nossas finanças pessoais. No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre psicologia financeira, mais concretamente sobre como as emoções afetam as nossas decisões e, consequentemente, os resultados da nossa vida financeira. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. The dollars are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante e sobre o qual eu insisto muito com os meus alunos. E eles sabem que quando trabalhamos todo este lado comportamental, é aí que ocorrem as verdadeiras transformações. Aliás, há 20 anos que trabalho este lado e desenvolvi a minha metodologia numa altura em que ninguém associava toda esta parte comportamental e de mindset, sobretudo em Portugal. Ninguém falava disto. Felizmente, fomos pioneiros em trazer esta abordagem e agora vêm-se muitas pessoas a falar, embora nem sempre entendam o real impacto, mas eu resolvi fazer este episódio até porque há dias, nos eventos que organizámos um evento em Lisboa e outro no Porto, estive à conversa com muitos alunos nossos e das conversas que tive, eu percebi que era necessário trazer mais uma vez este tema a este magnífico podcast, para este tema não ficar única e exclusivamente cingido aos nossos alunos, embora nós o trabalhemos com várias ferramentas e de outra forma na nossa formação, no curso do Zero à Liberdade Financeira e mesmo em outras mentorias que nós temos. De facto é um pilar fundamental e desengane-se quem pensa que são balelas. E só posso dizer assim, se tiver uma visão menos de túnel e alargar os seus conhecimentos e a mente, vai ver que há muita coisa que pode mudar. E mudando o comportamento, os resultados também mudam. Por falar em mudança, meus amigos, não sei se estão preparados para todas as mudanças que nós estamos aqui a ultimar e ainda não posso revelar, mas se não querem perder nada, e eu se fosse a vocês, acreditem, ia já dava aqui uma pausa, ia subscrever a nossa newsletter que se encontra no nosso site manilab.pt ou então encontram aqui na descrição do episódio. E também para quem tem perguntado sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira, nomeadamente sobre o que é, como está organizado, quando vamos abrir nova turma, no fundo tudo o que quiserem saber de mais detalhes sobre este curso de finanças pessoais certificado e mais completo que vai encontrar, basta também na descrição deste episódio ir até ao link da lista de espera e inscrever-se, porque acredito que a sua vida pode mudar a vários níveis. Falando agora então de emoções e de como estas influenciam a nossa vida financeira. Começamos então por entender uma área que é a psicologia financeira. E esta hora está a pensar, como assim, Bárbara? Eu quero ser investidor, eu quero pôr o meu dinheiro a trabalhar para mim, eu ouvi falar em ações de bolsa, PPRs, ETFs, instrumentos, tenho ouvido muita coisa, e agora a Bárbara vem-me falar de psicologia financeira, mas Bárbara, a sério, que isto é necessário? É necessário. E é aqui que está o game changer, é aqui que está, os brasileiros têm esta expressão que eu acho muita graça, que é aqui que está o pulo do gato. Então, afinal, o que é isto? A psicologia financeira é um campo de estudo que, digamos que examina, quase que analisa a interseção entre emoções, comportamento humano e decisões financeiras. No fundo, esta disciplina explora vários fatores, como os fatores psicológicos, como as emoções, pensamentos, atitudes e, no fundo, como estas influenciam a forma como as pessoas gerem o seu dinheiro, como tomam decisões relativamente aos seus investimentos, poupanças, gastos,
relativamente também à dívida, e é diferente da economia tradicional, e a economia tradicional pressupõe que os indivíduos são agentes racionais e que tomam sempre decisões baseadas em lógica. O que é que nos mostram os dados e a psicologia financeira? A psicologia financeira vai reconhecer que as decisões financeiras são muitas vezes irracionais e carregadas de emoções. Assim, podemos dizer que a psicologia financeira acaba por procurar entender quais é que são aqui os gatilhos que vão favorecer ou desfavorecer uma determinada tomada de decisões, e também avalia a forma como as pessoas se sentem em relação ao dinheiro, inseguranças que possam surgir e que podem influenciar o seu perfil de investidor, ou seja, tudo o que esteja relacionado com a tomada de decisões financeiras. E como é que os fatores emocionais vão influenciar então as decisões financeiras? A ideia aqui é entender quais é que são aqui os pontos e as questões da mente humana que influenciam o comportamento sobre finanças. E quando olhamos para o impacto dos fatores emocionais que afetam as suas ações ao lidar com dinheiro, temos vários fatores emocionais. E eu vou aqui apenas destacar alguns que são os mais frequentes e com os quais até se poderá identificar. Se não, veja. Se tivesse de destacar, digamos aqui, 4 das emoções que tendem a afetar as decisões financeiras, poderíamos enumerar o medo, e dando aqui um exemplo, em momentos de crise financeira, em momentos de instabilidade do mercado, o medo pode levar as pessoas a venderem ativos precipitadamente, e até fazer uma alteração de uma estratégia que poderia ser lucrativa no longo prazo, mas o medo, o pânico relativamente a momentos de maior incerteza, leva a que as emoções que são espoletadas em nós, nós tomemos determinadas ações que podem não ser as mais benéficas e aquelas que são financeiramente mais inteligentes até. Outra emoção, ganância. O desejo de lucro rápido, de resultados rápidos, pode levar, e tem levado, infelizmente, segundo a nossa experiência, mesmo no Money Lab, a que as pessoas acabem por apostar dinheiro e acharem que estão a investir, mas no fundo estão a entrar em esquemas duvidosos, em burlas, em fraudes, com promessas que não são reais, mas também pode levar a que entrem e invistam em ativos sobrevalorizados. Não é? Portanto, a ganância, aquela vontade de eu quero rapidamente fazer um grande lucro, e eu costumo brincar e dizer que ganhos muito rápidos, muito elevados, sem risco, como às vezes nos querem fazer ou vender, no fundo nós estamos a falar de unicórnios, e a não ser no mundo das startups, em que um unicórnio é uma empresa que vale 1.000 milhões, no mundo real não existem unicórnios, não é? Portanto, ter atenção a esta emoção da ganância. Outra emoção identificada muito frequentemente, e eu inclusivamente já dediquei um episódio de podcast a este tema, a ansiedade. A preocupação constante com a segurança financeira pode resultar em decisões muito conservadoras, pode levar a que evite certos tipos de investimento, os quais poderiam trazer bons resultados e potencialmente até lucrativos, e pode levar também a bloqueio, a má tomada de decisões financeiras a vários níveis, a nível de endividamento, a nível de investimento, a nível de avançar em certos de negócios, para certos negócios. A ansiedade financeira é claramente um bloqueador quando falamos de relação com o dinheiro e a tomada de decisões relativamente às suas finanças pessoais. Outra emoção muito frequente de se identificar é a euforia.
Isto acontece quando, sobretudo em períodos de alta do mercado, há um otimismo excessivo que pode levar a investimentos que sejam imprudentes, não é? E aqui atua muito o efeito manada, que é, está toda a gente positiva, toda a gente fala disto, eu começo a ter, e poderíamos até a juntar aqui um outro sentimento, aqui que resulta de uma expressão que é o fear of missing out, não é? O medo de ficar de fora, o medo que acaba por estar associado a estes momentos de euforia, leva a que, independentemente de ser o ativo, ser um momento ajustado, de caber na minha vida financeira, eu vou e não estou a tomar uma decisão racional, mas sim completamente emocional. Então, e quais é que são os principais fatores que podem afetar a relação com o dinheiro? Até aqui já entendeu que o que é psicologia financeira, como é que as emoções, e aqui com exemplos que eu passei, vão afetar as decisões relativamente ao seu dinheiro. Uma forma de gerir melhor os sentimentos, no fundo, quando falamos de emoções, falamos de sentimentos, para agir com maior racionalidade, é identificar a origem dos comportamentos na área das finanças. E quais podem então ser os principais fatores que afetam a relação com o dinheiro? Porque é que nós somos assim? Porque é que nos comportamos desta maneira? Então vou enumerar aqui um conjunto de fatores. Um primeiro é a herança familiar. A maneira como aprendeu a lidar com o dinheiro em sua casa vai fazer toda a diferença e vai ter um impacto muito grande no comportamento da sua vida adulta. E normalmente acontece uma de duas coisas, e eu ainda recentemente falava com uma pessoa sobre isso. Ou nós repetimos o padrão que aconteceu no passado, ou nós repelimos o padrão na tentativa de seguir exatamente o caminho oposto. Portanto, se houve e acontece sobretudo em momentos muito traumáticos, ou seja, associações a dinheiro ou associações a períodos de vida difíceis, sejam eles porque se perdeu tudo, seja porque se tinha uma vida mais difícil, seja por se ter passado por um ambiente familiar em que o dinheiro era uma discussão, em que o dinheiro era um problema, em que havia escassez. E só estou a dar um exemplo para dizer que pode chegar à idade adulta e pode repetir o padrão ou pode afastar-se do padrão. Muitos casos também de pessoas que tiveram um padrão em que os pais, as pessoas próximas gastavam muito dinheiro, perderam muito dinheiro, não conseguiram poupar e isso depois teve impacto na sua vida financeira, ou repetem o comportamento ou repelem o comportamento. Portanto, pense e reflita o que é que vivenciou na sua vida, no início sobretudo da sua vida, e quando estava a construir a sua personalidade na sua infância, na sua juventude, e como é que isso impactou, e analisando ao dia de hoje, como é que isso impactou a forma como olha para as suas finanças pessoais e como se relaciona com o dinheiro. Outro fator importante é, digamos que, a pressão dos pares. Acaba por estar relacionado, mas decisões financeiras podem ser influenciadas pelos comportamentos, não só os familiares, mas também de amigos, de colegas. O ser humano tem uma necessidade de se sentir integrado. E por isso é que o ambiente no qual estamos inseridos é tão, tão, tão importante. Porque nós, para nos sentirmos integrados, vamos tender a ter comportamentos semelhantes ao nosso grupo de amigos, ou semelhantes ao grupo de pessoas com as quais estamos mais frequentemente. Mas Bárbara, eu sou completamente poupado e os meus amigos são gastadores, porque não permitiu, ou seja, estou a dar vários fatores, no seu caso não foram os amigos que o influenciaram a esse comportamento, mas pode ter tido aqui uma questão familiar, ou seja, um comportamento que verificou e que está a levar, se calhar é mais poupado, e vamos imaginar, como eu estava a dizer, que até tinha os seus pais, tinham um grande descontrole orçamental e relativamente às suas finanças, e você não quer isso para a sua vida, e portanto isto é um dos fatores, ou seja, quem às vezes pode até ter tido um bom exemplo do ponto de vista das finanças pessoais com os pais, pode haver uma influência numa idade até jovem e adultos, por efeito das pessoas com que se dão, inclusivamente, estava-me a recordar agora uma coisa, inclusivamente do grupo de amigos.
há sempre uma pressão muito grande. Se nós estamos no grupo de amigos e os amigos preocupam-se todos com as marcas e isso, e às tantas, se calhar, não ligava muito e vai-se começar a preocupar com isso. Depois, questões culturais. As questões culturais são mais do que um fator que pode influenciar os comportamentos de uma pessoa, porque diferentes culturas têm também diferentes atitudes, distintas atitudes em relação ao dinheiro, à poupança, aos gastos, que vão moldar as decisões financeiras dos indivíduos. E sendo nós portugueses, estando em Portugal, há certos padrões e certos comportamentos que nós encontramos na sociedade e que acabam por nos moldar. Todos vamos ter o mesmo comportamento? Não, mas há coisas que nós conseguimos identificar e os dados mostram-nos, não é? O perfil mais conservador que os portugueses têm, embora eu já tenha partilhado qual é que é a minha visão relativamente a isso, o facto dos portugueses investirem pouco o seu dinheiro, têm pouca capacidade para fazer face a imprevistos, eu estou a dizer assim, a maioria, olham muitas vezes para a riqueza como algo mau, como algo negativo, e uma coisa também que eu já trouxe aqui várias vezes, que é nós, até em termos dos nossos comportamentos, nós vamos sempre repelir algo e vamos nos afastar de algo que não gostamos ou não concordamos. Portanto, se nós temos, mesmo ao nosso nível de subconsciente, olhamos para a riqueza, a criação de património como algo negativo, nós não nos vamos tornar algo que repelimos. Percebem? Isto não tem a ver muitas vezes com comportamentos conscientes. Tem a ver com comportamentos inconscientes. E é por isso que tudo aquilo que está relacionado com as crenças no sentido daquilo que acreditamos em relação ao dinheiro, tem um grande impacto depois nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e também nas nossas ações, não no sentido de ações de bolsa, mas nos atos que vão produzir os resultados. Depois, como é óbvio, temos questões de personalidade e a própria disposição psicológica, ou seja, temos traços de personalidade, eu posso ter um irmão, uma irmã, mesma educação, tudo, e há coisas que são diferentes. Um pode ter mais aversão ao risco, um pode ser mais impulsivo, outro mais autocontrole, e isto obviamente vai afetar o nosso comportamento financeiro. Portanto, não pode ser ignorado a componente da personalidade. E depois uma outra que também é muito relevante, que está relacionado com o estado mental e a própria saúde psicológica. Portanto, estados de depressão, de ansiedade, de stress, podem não, prejudicam e afetam a tomada de decisões financeiras racionais. E por isso pessoas que estão em situações mais vulneráveis, que estão a desenvolver já quase uma ansiedade financeira, devem inclusivamente procurar ajuda, porque eu estou-vos a trazer aqui um campo deste da interseção, mas em quadros de ansiedade, as pessoas devem procurar a ajuda de profissionais, de psicólogos, para tratar esse quadro. No entanto, o que nós notamos mesmo nas nossas formações é que, e temos vários dados a demonstrar isto, é que, sobretudo um perfil de pessoas que gosta de ter as coisas sob controle, quando começa a sentir que as finanças se estão a descontrolar, e que isso, obviamente, se nós não tivermos as nossas finanças pessoais sob controle, isto pode levar ao desenvolvimento de um quadro de ansiedade financeira, mas, obviamente, que uma coisa advém de eu conseguir resolver aquele problema e, consequentemente, sentir-me menos ansiosa, outra coisa são quadros patológicos, não é? E aí temos que procurar ajuda. E como é que podemos atenuar a influência das emoções na tomada de decisões financeiras? Primeiro, conhecer a origem dos comportamentos em relação às finanças. E é possível, efetivamente, atenuar este efeito das emoções sobre as suas decisões. E como é que podemos conseguir fazê-lo? Eu deixo aqui algumas dicas e sugestões. Primeiro, é fundamental, no topo, aumentar a literacia e a educação financeira. Aumentar o conhecimento sobre finanças pessoais. Garanto-vos, são 20 anos a trabalhar nesta área, que ajuda à tomada de decisões mais informadas e menos emocionais. Isto é factual. Depois, ter aqui um planeamento e uma definição de objetivos, saber estabelecer metas financeiras que sejam claras, desenvolver um plano detalhado, que no fundo vai servir aqui como um guia para a tomada de decisões e vai permitir o quê? Reduzir a influência das emoções.
o que nós queremos trazer é para o campo racional, porque andamos sempre neste jogo de razão e emoção. E sempre que deixamos a emoção tomar conta, a não sei que estejamos a falar de outros campos, mas quando trazemos para o campo das finanças pessoais, acaba por ser quase um tiro de sorte. Pode correr bem, mas muitas vezes não corre nada bem. Depois desenvolver novos hábitos financeiros, ou seja, implementar novos hábitos financeiros, como seja desenvolver aqui uma metodologia que nos permita uma poupança automática, investimentos regulares, tudo isto vai ajudar a reduzir a tentação de tomar decisões de forma impulsiva. Depois podemos praticar técnicas de mindfulness e outras estratégias de gestão emocional que a vão ajudar a reconhecer o controle das emoções antes que estas influenciem no campo financeiro. Porque reparem, as emoções são extremamente importantes. Atenção, nós não queremos deixar de sentir medo, não queremos deixar de sentir as emoções. Nós somos seres de emoções e elas dão-nos sinais. Agora, quando nós falamos, e estamos aqui no campo da psicologia financeira e de finanças pessoais, o que nós estamos aqui a falar é de identificar as emoções, separá-las aqui das decisões financeiras, porque quando nós falamos da tomada de decisões relativamente ao nosso dinheiro, nós queremos tomar com decisões racionais, ainda que, e este ponto é importante, como eu tantas vezes digo, que a vida não seja um Excel. Mas que mesmo quando nós tomemos decisões que não sejam financeiramente as melhores segundo o Excel, são financeiramente as melhores para a nossa vida e nós fazemos-lo de forma consciente. Outro ponto é a diversificação e a gestão do risco. Quando nós diversificamos os nossos investimentos e compreendemos a gestão de risco, vamos conseguir atenuar, reduzir a ansiedade, a incerteza e levar então à tomada de decisões mais racionais. Portanto, quando nós entendemos tudo isto relacionado com a psicologia financeira, isto vai nos permitir não só um maior controle orçamental, como ajudar-nos a atingirmos as nossas próprias metas financeiras. E este, quase como autoconhecimento e aprendizagem relacionada com o dinheiro, podem contribuir, acredite mesmo, a uma melhoria não só da vida como investidor, não só da vida profissional, como também da vida pessoal. E é isso que verificamos nos nossos alunos. E é por isso mesmo que no nosso método, na nossa metodologia do curso do Zero à Liberdade Financeira, a parte comportamental é um dos pilares essenciais. E pronto, era isto. Tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter. Amigos, vai haver novidades, depois não digam que eu não avisei. Depois acontece, depois não têm tempo, não coisa... Pronto, não posso dizer mais nada. E mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, acreditem, vai ser. Enviem através do WhatsApp, enviem aos vossos amigos e familiares. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go! $100 million